Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 13 de junho de 2019, e o nosso tema hoje é Quando fecha uma casa religiosa. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, antes de começarmos duas coisas. Primeiro, que gradativamente eu vou retomando a produção de novas reflexões. Ainda não terminei a correria da faculdade, mas já estou um pouco mais tranquilo e posso começar a gravar novas reflexões. E, segundo lugar, que eu reativei o grupo no Telegram. Aliás, grupo não, o canal no Telegram. Então, se você tem esse aplicativo e se você quiser nos acompanhar, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou pesquisar Voz Espiritualista e você vai entrar no canal. A grande vantagem do Telegram sobre o WhatsApp, por exemplo, é que ele armazena as informações na nuvem. Isto quer dizer que você pode entrar e sair do grupo quantas vezes você quiser. Você pode formatar o seu celular, que quando você se conectar ao grupo, as mensagens ainda estarão lá disponíveis para você. Então, tudo quanto é áudio, vídeo, texto que eu colocar ali, ficará sempre armazenado para ser consultado por todos. E é uma ferramenta muitíssimo interessante. Então, não é como no WhatsApp que você joga uma coisa, na próxima semana você quer achar, você não acha nunca mais. Lá fica bem mais fácil. Então, se você quiser acompanhar, pesquisa por Voz Espiritualista ou clica no link que está aqui na descrição do vídeo, ok? Muito bem, vamos então para o nosso tema. Quando fecha uma casa religiosa. Bom, algumas vezes eu já encontrei pessoas, tanto na vida real quanto na vida virtual, que pareciam de alguma forma felizes e satisfeitas com a desgraça alheia. Pessoas que muitas vezes chegavam para conversar comigo, esfregando as mãos, com os olhos até brilhando, para dizer: ó, você ficou sabendo? O terreiro do fulano fechou. Ah, aquele centro espírita lá, o médium está lascado. Ah, aquela igreja lá, o pastor é picareta. E por aí vai. Então, essas pessoas parecem sentir uma certa satisfação em ver as casas religiosas indo para o buraco. E eu acho isso terrível. Quando uma casa religiosa fecha, não importa se é um terreiro, se é um centro espírita, se é uma igreja, eu entendo que é um ponto de luz a menos na Terra. Não há nada a se comemorar sobre isso. Pelo contrário, é algo triste. Vamos dar aqui um exemplo. O nosso terreiro aqui em Uberaba é um terreiro pequeno. É um terreiro que funciona num quintal que foi adaptado para servir de terreiro. Ainda assim, nós temos este ano uma média de 60 a 70 consulentes por gira. E ao longo de um ano, nós seguramente realizaremos 700, 800, 900 atendimentos às pessoas daqui de Uberaba e por vezes de cidade vizinha que vêm até a nossa casa conhecer o nosso trabalho. Imagina quanta caridade nós podemos fazer ao longo de alguns anos. E imagina agora se de repente, da noite para o dia, por qualquer razão, esse terreiro fechasse. Imagina que aquele centro espírita que você vai desde que você era criança e que atendeu antes de você a seu pai, talvez antes de seu pai seu avô, e de repente fecha as portas. O que há para ser comemorado disso, gente? Nós temos que parar para pensar e refletir o seguinte: as religiões não são inimigas.
elas não estão disputando o mesmo espaço. Quando nós encontramos pessoas que fazem isso em nome da religião, certamente essas pessoas estão distorcendo os princípios da religião. Assim como não é princípio da Umbanda disputar com o Candomblé, muito menos princípio do Candomblé disputar com a Umbanda. Não é princípio do catolicismo disputar com o protestantismo, nem o protestantismo com o catolicismo. Então, esta é uma questão que me chama muita atenção. O quanto a gente ainda se satisfaz com a desgraça alheia, o quanto as religiões, ao invés de aproximar as pessoas, têm feito com que elas se distanciem, aliás, não a religião em si, mas aquilo que é feito da religião, e o quanto a gente ainda precisa amadurecer para olhar para a espiritualidade de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente e de uma forma mais fraterna. Quando fecha uma igreja evangélica, quando fecha um barracão de candomblé, quando fecha um centro espírita, quando fecha um terreiro de umbanda, isso significa que centenas de pessoas e milhares de pessoas ao longo dos anos deixarão de receber assistência daquele local. É claro que essas pessoas poderão buscar auxílio em outras casas, e normalmente é o que acontece, mas naquele local, naquele bairro, naquela rua, uma luz se apagou. E cada vez que uma luz se apaga na terra, a sombra ganha mais um espaço. Então nós precisamos amadurecer e não olhar para o fechamento de uma casa como um evento social, como uma fofoca de rodinha no fim da gira, mas sim com lamentação. E quando soubermos de uma casa que está indo mal das pernas, como se costuma dizer, devemos orar muito por aquelas pessoas, para que elas se fortaleçam, para que elas se fortifiquem e para que elas levem adiante aquele trabalho e não permitam que ele simplesmente acabe. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.